Já fazem 3 horas que eu tô andando nessa sala. Onde que será que tá a porta do outro andar? Quando é que será que isso vai acabar? Ah, já tá gravando. Pera. Fantasminha, meu nome é Aka e é feliz que eu apresento o primeiro quadro deste canal, o Investigando. Bem, como ele vai funcionar? Basicamente, nós pegaremos uma lenda, mistério ou algo bizarro e tentaremos achar as origens, o porquê disso. Faremos o máximo de pesquisas que o andar de Wi-Fi e livros possam nos proporcionar. Preparados para adentrar nas entranhas da lenda do Wendigo? Então, por favor, não esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal para completar o ritual. Por favor, não olhe para trás, está começando o Fita Fantasma. Há alguns meses o Fantasminha me pediu para falar sobre o Wendigo. E da pequena alma, eu não achei seu comentário. Mas caso esteja vendo isso, saiba que seu pedido foi atendido. Assim como todos serão, tá? Eu demoro, mas eu faço. Tento dar uma melhor. Então, vamos lá. Conhecido como o Caçador Perfeito, o Wendigo é uma criatura mitológica, semelhante aos folclores brasileiros, sendo originalmente nativo das lendas Algonquian, tribos indígenas da América do Norte, das quais falaremos mais tarde. Trata-se de um espírito canibal, que tem a capacidade de se transformar em um ser humano ou possuir um. A lenda também se refere às pessoas que se alimentam da própria espécie, que é a forma mais comum de se transformar na criatura, já que era comum as pessoas se perderem na floresta durante o inverno, enquanto caçavam comida, e acabarem cometendo atos de desespero. Sua aparência varia nas lendas tribais, já que, segundo os indígenas, ele é muito veloz, assim dificultando descrevê-lo com detalhes. Porém, em geral, ele é descrito como um ser muito alto e magro, pois sempre está com fome. Braços e pernas longos, possibilitando agarrar e perseguir suas vítimas com mais velocidade. Em alguns casos, com cabelo branco, ralo e sujo de sangue, garras afiadas em suas mãos e nos pés, assim como um animal. Dentes muito afiados e amarelos, com a sua boca suja de sangue pela sua caça recente, língua azulada e seus olhos ferozes variam de amarelo ao vermelho. Se trata de um espírito cruel e canibal, que possui um grande poder espiritual e sua presença é relacionada ao frio, fome e desespero. Aqui nós temos uma descrição da criatura retirada de um professor. O Wendigo era magro, ao ponto de parecer doente. Sua pele seca esticava-se sobre os ossos, com seus ossos sendo empurrados para fora da pele. Seus olhos fundos nas órbitas. O Wendigo parecia um esqueleto, muito magro, recentemente desenterrado da cova. O que pareciam ser seus lábios eram sangrentos e rachados, impuros, sofrendo das feridas de sua carne. O Wendigo exalava um cheiro estranho de deterioração, decomposição, de morte e corrupção. Bem, o Wendigo está sempre com fome. E sua comida favorita? Digamos que são humanos desavisados, andando nas florestas. Ele caça qualquer tipo de pessoa, embora ele tenha preferências variando de idade ou gênero. Por exemplo, das crianças ele prefere a gordura, das mulheres a pele, dos homens os músculos e dos idosos os ossos. O mesmo tem o costume de armazenar seu alimento vivo por causa do rigoroso inverno. E também ele guarda os restos das pessoas que comeu. Por ser muito rápido, é muito difícil escapar dele. Além dos sentidos apurados, como enxergar no escuro, olfato, que localiza as vítimas a quilômetros de distância, podendo segui-la por um bom tempo, demonstrando que essa criatura possui até um certo tipo de inteligência. Seus movimentos são leves, o tornando indetectável até para os mais treinados. Se o mesmo quiser atrair sua vítima, ele tem a capacidade de imitar a voz humana, reproduzindo choros e pedidos de ajuda com perfeição. Onde será que eu vi isso? Talvez uma sirene muito alta, né? Como se não bastasse o Wendigo ter todas essas vantagens, ele ainda pode espalhar uma espécie de doença. Sim, a febre do Wendigo, ou em inglês Wendigo Fever, funciona dessa maneira. Primeiro, ele libera um odor para sua vítima, no qual ela sentirá apenas depois. Após a pessoa inalar aquele cheiro, a mesma começa a ter pesadelos terríveis ao dormir. E após despertar, sentir uma dor terrível nas pernas e nos braços. Correr pela floresta, gritando e alucinando, arrancando suas roupas. As vítimas dessa febre nunca mais voltam. Há raras exceções que relatam pessoas ficando loucas com o encontro do Wendigo ou por causa da febre. Muitos acreditam que as que foram nunca mais voltaram porque acabam sendo devoradas ou transformadas. Quando faminto, ele é capaz de qualquer coisa para conseguir seu alimento. Algumas das lendas sugerem que tempestades de neve e tornados são sinais que um Wendigo está caçando por perto. Eles vivem em florestas, mais especificamente em cavernas e cabines de vigilância, onde guardas florestais vivem fazendo suas rondas.
Bem, para nossa sorte, eles preferem ficar nas florestas dos Estados Unidos ou do Canadá. Porém, não signifique que há criaturas menos perigosas vivendo entre nós. Aguarde, talvez, investigando no futuro, eu fale sobre elas. Caso você, meu caro fantasminha, seja louco de ir atrás de um, ou caso, sei lá, você se perdeu em alguma floresta da América do Norte e esteja vendo esse vídeo, fique tranquilo, caro ouvinte. Existem amuletos que dizem afastar a criatura de quem os usar. Por exemplo, amuletos com o símbolo Anasazi. Falaremos dessa tribo mais tarde. Ou fones de ouvido, que ajudam a proteger as vítimas dos sons para atraí-la. Além das fraquezas como fogo, que dizem ser possivelmente a única forma de matar. Mas há outras formas. Um clássico de todo folclore é a tradicional bala ou faca de prata, que causa uma terrível dor, levando ele a óbito. Mas, fala sério, você não é Van Helsing. Não há como andar com um objeto do tipo. Uma nota sobre os Wendigos. Não são todos os Wendigos que morrem com balas de prata ou facas. Esses são os selvagens e normais. Existem ainda os ancestrais. Para eliminar, ou melhor, afastá-los, é necessário proferir um sutra. Mantra, para quem não sabe, anti-Wendigo. Caso você ouse proferir errado ou irritar o Wendigo ancestral, só desejo muita sorte a você. Caso você seja doido, digo corajoso, há um método da faca, onde você precisa acertar uma faca no congelado coração da criatura, e isso o mataria instantaneamente. Logo após isso, cortar o coração em pedaços e colocá-lo em uma caixa de prata, e enterrá-lo em solo sagrado de um cemitério ou de uma igreja. Logo após isso, o corpo deve ser desmembrado com um machado de, adivinha? Quem disse prata ganhou o prêmio, e jogado em áreas remotas separadamente, tal como Exódia. Um Exódia bem bizarro. Caso você não faça isso, ele volta à vida, ele caça e, bem, não vai ter um fim legal. Mas sejamos realistas, a criatura é muito forte e veloz, e a chance de você acertá-lo com uma simples faca é mínima, quase se não nula. E caso você mate, onde você acharia a caixa de prata e o machado? Ah sim, sem falar nas áreas remotas. A melhor coisa é ficar longe das florestas nessa região. E caso você entre em uma, torcer para que ele não te encontre ou esteja ocupado com outra vítima. Mesmo que já ocorreu vários avistamentos do Wendigo, em alguns lugares, os mais céticos com relação à existência do ser, em contexto que essas pessoas acreditam na existência de outras criaturas, ou seja, eles não são céticos em sua totalidade, acreditam que ele esteja confundido com um Yeti e não seja uma criatura nova, o que é uma besteira. Como já visto, essa criatura é muito mais velha do que os registros do Yeti. O local mais frequente dos encontros é em Ontário, no Canadá, também conhecido como a capital do Wendigo. Está sendo anualmente visitada por entusiastas e pesquisadores. Lá existem áreas que servirão de palco para os mais diversos avistamentos e alguns incidentes, tanto que há 3 lugares que ganharam o nome da criatura. São eles a Caverna do Wendigo, o Rio do Wendigo e o Lago do Wendigo. Há suspeitas que ele possa viver praticamente todo o território do Canadá. E que nota, é o 2º maior país do mundo. Ah, lembrando que o Wendigo não é uma criatura, mas sim uma espécie de raça. Ok, devo avisar agora que isso que eu vou falar é um resumo e todas as informações foram retiradas da internet. Eu não sou especialista nem historiadora. Caso você queira saber mais sobre as tribos na vida real e as culturas que irei mencionar, por favor, eu imploro que pesquise e leia. Combinado? Ok, eu peço desculpas por falar o nome das tribos erradas. Eu não achei onde checar se estou falando certo ou não. Me perdoe, ok? Nativo das florestas do norte da costa do Atlântico e da região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos e do Canadá, os Algonquinos é um povo nativo americano que habita o nordeste da América do Norte. Mais especificamente, o termo refere-se às tribos que falam o algonquino, uma língua da família das línguas algonquinas. Os algonquinos são aparentados cultural e linguisticamente com as tribos Odawa e Ojibwe, com as quais formam o agrupamento dos Anishinaabe. Os algonquinos ficaram famosos por suas artes. Uma dessas artes se chama beadwork. Esta arte mostrava como essa tribo se mostrava e como se organizava e como eram suas forças. Os Anasazi eram um povo antigo indígena que viveu por volta de 13 a.C. na região do Four Corners, nos Estados Unidos. A sua civilização deixou vários monumentos litúrgicos em diferentes locais, dos quais 2 destes foram classificados como Patrimônio Mundial pela Unesco.
O resto encontrado mostraram um conhecimento em cerâmica, tecelagem e irrigação. Além disso, faziam observações dos movimentos solares e usavam símbolos que até o momento não foram decifrados. Considera-se que os atuais descendentes dos índios Anasazi sejam os índios Pueblo, como os Unis e os Hopis, mas não se sabe ao certo se realmente existe continuidade étnica entre esses povos e o Anasazi ou apenas uma continuidade geográfica. Essa tribo possui alguns símbolos, os quais falarei agora, e que supostamente afastam o Wendigo. E lembrando, eu não tenho muita certeza, alguns símbolos diferem do que os Anasazi utilizam. Vocês vão entender agora. Os símbolos Anasazi foram descobertos por Don Chitake, e que significam basicamente refletor de besta. Ele os criou para se proteger de lobisomens, e são a única forma conhecida de espantar o Wendigo. Os símbolos têm origem grega, porém foram criados na Romênia. E também, por algum motivo, a tribo Anasazi tinha alguns desses símbolos, pinturas nas paredes, até onde nossa pesquisa foi. Cada símbolo significa algo e eles precisam ser desenhados em círculos, e a pessoa que deseja se proteger da besta tem de ficar no meio desse círculo de símbolos. Além disso, cada símbolo serve para alguma coisa. Lembrando que não sou especialista e é um tanto quanto complicado achar conteúdos, e nem todos os símbolos foram criados por eles, alguns supostamente ou possivelmente por descendentes. São eles: símbolo sagrado. Este é o símbolo universal do Sol. Ele aponta para as 4 direções, as quais significam os 4 ventos. Os 3 raios é o símbolo solar da energia vital, sendo extremamente bom para a cura. Sol da primavera. Este é o símbolo que dá mais paz e ternura e bondade. Protetor. Este é o símbolo basicamente refletor de todo o mal, como bestas e fantasmas. Sol do meio-dia. Símbolo que significa a transição e o poder. Sol nascente. Símbolo sagrado para o calor e a proteção. Sol forte. Este é o símbolo que serve para a orientação e a proteção quando estamos longe na escuridão. Sol nascente na montanha. Esse é o símbolo que indica a vinda do amanhecer. Espiral. Símbolo da razão áurea, resplandecente. Olho da província. Símbolo sagrado e poderoso para a visão e divanação do protetor. Vento dos úteis. Significa o elemento ar. É um forte talismã para invocar os elementos da natureza e para proteção e ajuda. Símbolo da neve. O poder da cor branca e o sol invernal. Símbolo sagrado da nevada. A inscrição nas tábuas. Volte à escuridão. Luz e força interna. O símbolo que representa a nossa sabedoria e força interior. O homem. É uma representação poderosa para ajudar e indicar presenças benéficas. Força do homem. O símbolo representa a força índica e interior dentro de todos nós. Cobra. Cesteiro arqueológico. Sol. Significa a contínua roda da vida e o símbolo que traz a luz. Bem, fantasminha, chegamos à conclusão que supostamente a criatura era fruto das alucinações geradas pelas baixas temperaturas e a falta de comida. Já sobre a febre do mendigo, é possível que seja proveniente de alguma planta alucinógena, que os mesmos tomavam para se aquecer, mas lembrando que são apenas teorias, e que este mundo é muito grande e diverso, e nós, mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, nós não conhecemos nem metade, para falar a verdade, do mundo. Então, quem garante que ele não exista, ou que exista, apenas vive na América do Norte? Pensa nisso quando for a cantar. Bem, obrigado por vir até aqui, fantasminha. Cuidado com salas estranhas e florestas, e eu te vejo na próxima madrugada.